ecologia são tão importantes quanto aprender a ler e escrever. E o convívio com a natureza não é só teórico. Com esta vista da janela, não é difícil imaginar onde as crianças têm aula de educação física. Everybody's parents are into the sea in some way. They might be charter boat drivers, they may be game fishermen, they may be divers, but most children here have a real interest in the sea because the parents are sea-orientated people. As origens e a língua maori também fazem parte do currículo da escola. Desde pequenos, os meninos sabem todos os movimentos de haka, a dança de desafio dos antigos guerreiros. I enjoy singing and I would like to learn to speak Māori. We have Māori lessons every Friday. Com uma infância como essa, parece fácil prever o quanto esses futuros adultos irão respeitar e proteger as tradições de seu povo e a natureza de seu país. Viajando pela costa da Ilha Norte, vamos conhecendo uma das regiões favoritas de férias dos neozelandeses. A paisagem é uma sucessão de praias de areias brancas e águas claras, como Sand Bay, onde o surf é um esporte para todas as idades. Chegamos à região de Bay of Islands, um conjunto de 150 ilhas que reúne belas paisagens e uma parte importante da história da Nova Zelândia. Em 1840, nesse local, que hoje é uma reserva, conquistadores ingleses convenceram os maoris a aceitar um tratado de paz e divisão de territórios. Como não sabiam escrever, os maoris assinaram um tratado de Waitangi, desenhando o moco, a tatuagem que cada um tinha no rosto. A Inglaterra acabou não respeitando o acordo, mas ao contrário de muitos outros países, a Nova Zelândia está revendo os erros do passado. E um tribunal cuida dos direitos das tribos que perderam suas terras há mais de um século. The Waitangi Tribunal claim is about redressing the Crown, the New Zealand government, redressing the grievances of the past 155 years, assisting them to develop and participate in New Zealand society as equals. Na reserva de Waitangi, uma típica casa inglesa e outra maori preservam a história e a cultura dos dois povos que construíram o país. Na casa maori, os entalhes em madeira são um monumento de respeito aos antepassados de todas as tribos da Nova Zelândia. Mas as tradições maori não são mantidas apenas em museus ou locais históricos. Em Paia, próximo a Waitangi, um passeio turístico começa com um convite de um guerreiro. Antes de embarcar, os turistas conhecem o cumprimento típico maori. A partir daí, começa uma viagem pelos encantos da Bahia, misturados a histórias e costumes maoris.
o que parami Iti atu koe Marino anae. Outro passeio nos leva a 34 quilômetros da costa, onde o Rainbow Warrior, o famoso navio da organização ecológica Greenpeace, descansa no fundo do mar. O Rainbow foi bombardeado por agentes do Serviço Secreto Francês em 1985 no porto de Auckland. Essa foi a resposta da França aos protestos do Greenpeace contra os testes nucleares no atol de Mururoa. Os neozelandeses, indignados, não quiseram que o mundo se esquecesse de tamanha violência. E em 1987, o Rainbow foi rebocado até Bay of Islands. Para se transformar num recife artificial. Hoje o navio está coberto de anêmonas coloridas e se transformou numa das maiores atrações da região. Ao mergulhar nesse naufrágio, tem-se a impressão que o nome do barco, o Guerreiro do Arco-Íris, não podia ser mais adequado. Yes, I do believe that it has a life spirit. A lot of fishermen and boaties believe that a boat, when it is launched, it gets given life. But yeah, the Rainbow Warrior does. And you can see just by the colours and all the fish on it, it's a complete living being. No mesmo pier da onde partimos para nosso mergulho, presenciamos uma cena triste, chocante até. No final do dia, turistas se reúnem para assistir o julgamento de um torneio de pesca de grandes animais. Peixes que reinam no oceano se transformam em troféus de vaidade. Muitos deles, como esse tubarão azul de 24 quilos, serão jogados fora logo depois das fotos e aplausos. É de se imaginar o que o espírito do Rainbow sente numa hora dessas. Com essas imagens na memória, saímos do norte para o extremo sul. Viemos até Stewart Island, a menor das 3 ilhas da Nova Zelândia, para conhecer um outro tipo de pescador. Esse lugar já foi um entreposto de baleeiros e caçadores de focas, mas soube aprender com as tristes lições do passado. Hoje a pesca é rigorosamente controlada na Stewart Island. Quem nos explica como esse controle funciona é Peter Tate, um dos 25 pescadores profissionais da ilha. Todos aqui têm uma cota anual do que podem retirar do oceano. Peter tem uma autorização para pescar garoupa azul, lagosta e abalone, aqui chamado de paula. There we are, some power. Peter mede cada uma das pauas que pegou. E ensina que se ela não tiver o tamanho mínimo permitido, deve ser recolocada nas pedras de onde foi retirada, sem nenhum arranhão. Caso contrário, é praticamente certo que irá morrer. And we have to put them back on the rocks because paua have no hemoglobin in the blood. So if they get cut or if a fish bites them, they'll die because they bleed to death. The idea of the quota management system that we have is to conserve the catch, so we're not taking more out of the fishery than the fishery can support. It's a very hands-on management system, and we're looking not for our fishery tomorrow, but for our fishery 20 years down the track and 40 years down the track. So we want fish for our sons and grandsons.
normalmente a gente associa pescador a uma figura predatória que destrói os oceanos. E aqui muito pelo contrário, aqui os pescadores têm uma consciência ecológica, de preservação, de ter realmente um grande amor pelo oceano e pelo meio de vida deles. Então é muito interessante ver isso. Depois de um dia de pesca, Peter nos ensina como preparar a palma. Um fruto do mar quase tão caro quanto a lagosta. Okay, let me taste it. Power. Tell me what you think of that. Very delicate flavour. It's good. A soft flavor, but hard meat. It's chewy, yeah. Stewart Island também se orgulha de ser um santuário ecológico. Places like Stewart Island are one of the last refuges. There's cats here, there's out in the bush, there's opossum, but we haven't got stoats and ferrets. They would have destroyed bird life on the mainland. That's keeping the bird life here pretty good, pretty healthy. Quite on cue. O fazendeiro aposentado Bruce Story se tornou um dos guias de observação de aves marinhas mais disputados pelos turistas. Graças aos seus conhecimentos, visitamos essa pequena ilha que virou o lar de uma espécie de cormorões que só existe aqui. Observamos um bando de shipwater, essa ave que lembra um pato e que os moradores de Stewart Island garantem ter um sabor delicioso. E ainda participamos de um encontro com o mollymock, um tipo de irmão menor do albatroz. I enjoy living here. I enjoy living with the bush and the birds and the sea. And now people pay me so that I can go out and enjoy all these things every day. Outros animais que escolheram a Stewart Island como moradia são esses lobos marinhos. Com proteção total garantida pelo Departamento de Conservação do Meio Ambiente, eles descansam ao sol em colônias cheias de filhotes. O Departamento de Conservação do Meio Ambiente também é responsável por esta praia, chamada de Ringaringa. Ela é uma reserva marinha criada, entre outros motivos, para proteger uma espécie de kelp, típica e exclusiva de Stewart Island. Ao todo, mais de 1000 espécies dessas algas gigantes se espalham pela costa da Nova Zelândia. Algumas delas podem crescer até 20 centímetros por dia e têm um papel importante no ecossistema dos oceanos. A maré mexendo, ele atrapalha para filmar, se enquadra uma coisa, ele entra na frente, você começa a nadar, se enrosca, tenta sair do lugar, fica preso. Então é bem desagradável. Aí você de repente começa a ir se acostumando e é como uma floresta, assim, por trás daquele ambiente inóspito, você começa a descobrir os encantos que ele esconde. Acabei ficando fascinado pelo kelp, achando que é uma das coisas mais bonitas, assim, como fundo de mar, de vegetação, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Saímos de Stewart Island, onde a vida selvagem segue intocada, e subimos para a Ilha do Sul, para Kathleen Coast. Acompanhando a costa, é possível encontrar uma floresta fossilizada de 160 milhões de anos. Praias onde dunas de areia branca terminam onde começa a floresta nativa. E até uma baía que virou santuário de leões marinhos de meia tonelada. Os turistas podem visitar a praia, mas a aproximação dos animais é controlada pelos fiscais do governo e pelos próprios leões marinhos, nem sempre muito amigáveis. Voltamos à estrada.
E há um encontro muito comum com um animal que não é nativo.